Tema 2, aula 2. Então, nós estamos vendo aqui, pessoal, um espermatozoide, né? Então, as células sexuais têm de superar um problema especial, pois a estratégia da reprodução sexuada exige que se combine material genético de duas células distintas. Aqui nós temos o óvulo, tá? Esse processo de divisão do DNA da célula sexual é chamado de meiose, tá? Onde nós vamos estar trabalhando com a parte sexual ou as células ligadas à reprodução. Então, antes de seguirmos adiante, vamos olhar mais de perto os cromossomos, as formas físicas e organizadas do DNA que portam os genes da célula. Então, por exemplo, toda célula eucariótica traz sua herança genética nos cromossomos. E o número deles é específico. Por exemplo, o milho vai ter 20 cromossomos. O cachorro, 78. A borboleta, 380. Ao passo que esse bípede, 2 pés, inteligente, possui um cérebro, um ser humano vai ter 46. O número de cromossomos de um organismo não vai ter relação com o tamanho nem com a complexidade biológica do indivíduo. Tá? Essa aqui tem 380, esse aqui tem 46. Então, o par 23 é o cromossomos que vão determinar a sexualidade. Seja qual for seu número, todos os cromossomos eucarióticos se dividem em dois tipos. Os gonossomos, que são os sexuais, que vão portar genes que determinam características de um organismo. Nos seres humanos existem dois tipos de gonossomos, um deles é o X e o outro é o Y. Quando as células de um ser humano contêm dois cromossomos X, ele vai ser feminino. Quando o XY é masculino. XY masculino, XX feminino. Os outros 44 cromossomos que não se dedicam à reprodução são chamadas de autossomos. Então nós temos os gonossomos, que são os sexuais, e os autossomos, que são características normais. Os 44 autossomos, na verdade, são 22 gêmeos. Em outras palavras, os seres humanos têm 22 cromossomos não sexuais distintos e cada um deles tem uma duplicata. Então, olha, cada um dos cromossomos de um par de duplicatas é chamado de homólogos. E a relação dos dois cromossomos é homóloga. Essa estratégia de duas cópias de cromossomos é perfil dos eucariontes. Portanto, nós denominamos diploides. Por exemplo, existem samambaias que contêm por volta de 630 pares de cromossomos. Algumas abelhas e vespas são haploides, ou seja, portam apenas um conjunto de cromossomos. Aí vem o termo da partenogênese, tá? O que nos faz voltar ao exemplo dos seres humanos? Então, os cromossomos autossômicos são diploides, mas os gonossomos, os dois cromossomos sexuais, vão ser haploides. Então, aqui está um cromossomo. Tá? Então nós vamos dar uma olhada nos componentes físicos do cromossomo. Os cromossomos são feitos de, isso tudo aqui é DNA, e das proteínas que ajudam a acondicionar o DNA em formas administráveis. Então, os cromossomos contêm genes, as sequências organizadas de DNA que de fato fornecem as instruções para a produção das características físicas. Em seu estado habitual e padrão, os cromossomos eucarióticos no interior do núcleo são segmentos muito longos e filamentos de DNA linear invisíveis até mesmo para um bom microscópio. Durante a mitose e a meiose, os cromossomos assumem uma forma nitidamente robusta, mas
cheinha e muito mais fácil de visualizar no microscópio e também de fazer uma ilustração. Com auxílio visual, vamos ficar com a forma mitótica meiótica ao estudarmos a anatomia cromossômica. Então, nós temos a parte de cima do cromossomo, lugares específicos que nós denominamos de loci, o centrômero e o telômetro, que é a parte de baixo.